Você está numa reunião importante. O seu chefe, ou o líder do projeto, apresenta uma ideia. A ideia, sendo bem honesto, é ruim. Você consegue ver as falhas, os riscos, o potencial de dar tudo errado. Mas antes que você possa sequer organizar seus pensamentos, uma pessoa elogia. Genial! É exatamente disso que precisávamos. Logo em seguida, outra concorda. Perfeito! Uma visão incrível. Em segundos, a sala inteira está aplaudindo e você fica ali, no seu canto, com a verdade incômoda presa na garganta. Falar a verdade e arriscar ser o estraga-prazeres, o chato, ou ficar quieto e ver o barco afundar. Essa situação, que parece banal, é o sintoma de uma das doenças mais perigosas e silenciosas do mundo do poder. O câncer da bajulação. Esse é o problema que vamos dissecar hoje. Os puxa-sacos não são apenas figuras irritantes no escritório. Eles são os agentes de uma doença que corrói a liderança, destrói a cultura organizacional e leva pessoas e empresas brilhantes à ruína. E se você acha que isso é papo de autoajuda corporativa, prepare-se. O diagnóstico preciso desse câncer foi feito há mais de 500 anos, por um homem que entendia as engrenagens da alma humana e do poder como ninguém, Nicolau Maquiavel. Em sua obra-prima, O Príncipe, ele não estava apenas ensinando a governar. Ele estava nos dando um manual de sobrevivência psicológica contra as nossas próprias fraquezas. E aqui vai uma revelação chocante, que talvez mude a forma como você enxerga as relações de poder. Maquiavel já sabia, e a neurociência hoje confirma, que o maior veneno para um líder não é a lança do inimigo, mas o elogio fácil do falso amigo. Nosso cérebro é biologicamente programado para buscar aprovação e fugir da rejeição social, o que nos torna viciados em quem nos aplaude e alérgicos a quem nos critica. Neste vídeo, eu vou te mostrar, com base na psicologia e na história, por que aquela pessoa que mais te elogia pode ser, na verdade, a mais perigosa para o seu crescimento. A questão que nos assombra é: por que nós, seres supostamente racionais, nos deixamos enganar tão facilmente por essa armadilha que destrói nosso potencial de tomada de decisão? E mais importante, como desenvolver um sistema imunológico mental para se tornar imune a esse veneno e usar a verdade, por mais dura que seja, como sua maior arma estratégica? A resposta está nos ensinamentos brutais e realistas de Maquiavel. E eu garanto que você nunca mais vai olhar para um elogio da mesma forma. Antes de mergulharmos fundo, eu quero propor um pacto de honestidade. Deixe aqui nos comentários a frase: "A verdade me fortalece". Quero começar essa jornada apenas com aqueles que estão realmente dispostos a encarar o desconforto para se tornarem invencíveis. Escreva agora: "A verdade me fortalece". Fala a verdade, quem é que não gosta de um elogio, de um biscoito, de sentir que tá mandando bem? É da nossa natureza. Eu sei, você sabe. A gente se sente aquecido por dentro, validado. É por isso que, instintivamente, a gente tende a manter por perto as pessoas que nos aplaudem, que reforçam nossas ideias. E não há nada de errado nisso, em tese. O problema, meu amigo, minha amiga, começa quando essa necessidade de validação sobe de nível e contamina-se a liderança. Maquiavel, lá no século XVI, já sacava essa nossa fraqueza com uma clareza assustadora. Ele alertava que um dos maiores perigos para um governante era se cercar de bajuladores. E a ideia de que a bajulação é um câncer é simplesmente perfeita, porque ela não chega fazendo barulho. Ela se infiltra de mansinho, como uma voz suave no seu ouvido, sussurrando que todas as suas decisões são geniais e que não há motivos para dúvida. Será que esse conforto que a gente tanto busca não é, na verdade, uma prisão que nós mesmos construímos, tijolo por tijolo, para proteger nosso ego? Essa busca incessante por aprovação cria o que eu chamo de
a grande ilusão do poder. O líder, embriagado por essa admiração fabricada, começa a se sentir infalível, quase um semideus. É aí que a psicologia do poder mostra sua face mais cruel. Ele se fecha numa câmara de eco, onde a única música que toca é a dos seus próprios pensamentos, repetidos e amplificados por vozes que só querem agradar. Esse ambiente é o terreno perfeito para o florescimento do narcisismo, transformando a autoconfiança, que é algo saudável, em uma arrogância cega. A capacidade de autocrítica vai se atrofiando, morrendo lentamente por falta de uso. E eu te digo uma coisa, essa é a receita do desastre. Pense bem, se você só ouve ecos, como vai saber se está caminhando em direção a um penhasco? A dissonância cognitiva de saber que precisa de verdade, mas preferir a mentira confortável, é um fardo pesado que muitos líderes carregam sem nem perceber. A partir daí, a tomada de decisão fica completamente comprometida. As escolhas deixam de ser baseadas na realidade, em dados, em fatos, e passam a ser um reflexo direto do ego do líder. Ele não lidera mais uma equipe, ele comanda uma plateia. E isso destrói qualquer possibilidade de se criar uma cultura organizacional saudável, onde as pessoas se sintam seguras para discordar. A segurança psicológica, esse conceito tão moderno, morre na praia. O que surge é uma cultura do medo, onde o feedback honesto é visto como traição e a crítica construtiva como um ataque pessoal. O resultado? Ninguém mais tem coragem de ser o portador de más notícias, de apontar uma falha no plano. E assim, um pequeno erro, que poderia ter sido corrigido no início, cresce em silêncio, alimentado pela omissão de todos, até se tornar uma catástrofe inevitável. O que acontece quando a pessoa mais poderosa da sala é também a mais cega para a realidade? É uma armadilha traiçoeira, porque o líder se torna a principal vítima da sua própria criação. Ele perde o contato com o chão, com a realidade da sua empresa, do seu time, do seu próprio projeto de vida. Essa é a maior vulnerabilidade do líder. Acreditar na sua própria invencibilidade, uma crença cuidadosamente nutrida pelos que o cercam para manter seus próprios privilégios. A prevenção de erros estratégicos se torna impossível, pois a primeira linha de defesa, uma equipe honesta e corajosa, foi desmantelada. Maquiavel sabia que o poder corrói, mas a maior corrosão não vem do inimigo que te ataca pela frente, e sim do falso amigo que só diz o que você quer ouvir. O mais assustador de tudo isso é que, no fundo, a nossa mente adora esse veneno. E existe uma razão psicológica muito poderosa, quase instintiva, para essa nossa preferência pela mentira confortável em vez da verdade que dói. E é aqui que a gente cai na maior pegadinha de todas, a da nossa própria mente. Pensa comigo. O nosso cérebro é uma máquina de economizar energia, e para isso, ele ama atalhos. Um dos atalhos preferidos dele é o tal do viés de confirmação. É um mecanismo traiçoeiro que faz a gente, instintivamente, buscar, interpretar e lembrar de informações que confirmam aquilo que já acreditamos. Ao mesmo tempo, ele nos faz ignorar ou descartar qualquer coisa que desafie nossas crenças. É por isso que a voz do bajulador soa como música para os nossos ouvidos, enquanto a crítica honesta arranha, incomoda, gera um ruído. A psicologia do poder se aproveita disso de forma brutal, enquanto o ditado popular nos diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Valorizando a lealdade, a psicologia moderna nos dá um tapa na cara. Lealdade cega não é virtude. É o caminho mais curto para a ruína. Você já parou para pensar que a sua convicção mais forte pode ser, na verdade, o ponto cego que vai te derrubar? Um líder cercado de pessoas que só dizem sim não está, de fato, liderando. Ele está se afogando lentamente em uma piscina de autoengano,
dentro da sua confortável câmara de eco. A função mais valiosa de uma equipe, e isso é algo que a boa gestão de equipes já entendeu, não é apenas executar ordens com eficiência. É, principalmente, ser um laboratório de testes para as ideias do líder. A equipe serve para estressar os planos, para encontrar as falhas, para fazer as perguntas difíceis antes que a realidade as faça de forma muito mais dolorosa. Um time que não oferece feedback honesto é um peso morto, um luxo perigoso. Essa situação expõe a maior vulnerabilidade do líder. Ele se torna refém da sua própria autoridade, pois ninguém ousa lhe trazer a verdade. No fundo, o que estamos tentando proteger quando fugimos de uma opinião contrária? A nossa ideia, ou o nosso frágil senso de identidade que construímos em cima dela. Maquiavel diria que um líder assim perdeu sua principal ferramenta: a capacidade de ver o mundo como ele é, e não como ele gostaria que fosse. Para ele, a virtude, essa mistura de habilidade, coragem e astúcia, depende fundamentalmente de uma leitura precisa da realidade para dominar a fortuna, as oportunidades e o acaso. Um líder que vive em uma bolha de confirmação não tem virtude. Ele tem apenas sorte. E a sorte, meu amigo, uma hora acaba. É nesse ponto que a crítica construtiva deixa de ser uma simples opinião e se torna um ativo estratégico vital para a prevenção de erros estratégicos. Exigir essa honestidade brutal da sua equipe não é um sinal de fraqueza, mas sim o ápice da inteligência emocional e da autoconfiança. É o líder dizendo: eu confio tanto na minha visão que a coloco à prova com as mentes mais brilhantes que tenho ao meu lado e estou pronto para ajustá-la. A coisa fica ainda mais perigosa quando esse viés de confirmação individual se espalha e contamina o grupo todo. Quando a pressão para concordar, para manter a harmonia, se torna mais forte do que o desejo de encontrar a melhor solução, a cultura organizacional adoece gravemente. A dissonância cognitiva de saber que algo está errado, mas ficar quieto para não ser o estraga-prazeres, cria uma cumplicidade silenciosa que leva a decisões desastrosas. Isso tem um nome, um conceito assustador, que foi estudado a fundo em um dos maiores fiascos da história moderna. É o fenômeno do pensamento de grupo, ou groupthink. E quando uma sala cheia de pessoas geniais, assessorando um dos homens mais poderosos do mundo, decide por unanimidade seguir um plano fadado ao fracasso, o resultado não é apenas um erro, é uma catástrofe. Agora, imagine a cena. Estamos em 1961, na Casa Branca. Um presidente jovem, carismático, John F. Kennedy, está cercado pelas mentes mais brilhantes da sua geração. Acadêmicos de Harvard, executivos de topo, generais condecorados, a nata da nata. A decisão na mesa: aprovar um plano da CIA para uma invasão secreta a Cuba, na Baía dos Porcos. A pressão era gigantesca. A Guerra Fria estava no auge. E foi nesse cenário que um dos maiores fiascos da política externa americana foi concebido. O psicólogo Irving Janis ficou tão obcecado em entender como homens tão inteligentes puderam tomar uma decisão tão desastrosa que ele mergulhou a fundo nos bastidores desse evento. Foi aí que ele cunhou um termo que deveria nos assombrar: pensamento de grupo, ou groupthink. É o que acontece quando a necessidade de coesão e unanimidade em um grupo se sobrepõe à avaliação realista e crítica das alternativas. A liderança e a tomada de decisão entram em colapso. Dentro daquela sala, uma perigosa ilusão de invulnerabilidade tomou conta de todos. O otimismo era contagiante, e qualquer voz que ousasse levantar uma dúvida era sutilmente pressionada a se calar para não quebrar a harmonia do time. Faltou a tal da segurança psicológica. Ninguém queria ser o estraga-prazeres, o pessimista, aquele que desafiava a lealdade ao novo presidente. Cada conselheiro, individualmente,
sofria com sua própria dissonância cognitiva. Eu tenho minhas dúvidas, mas se ninguém mais está falando nada, e essas pessoas são todas geniais, então o errado devo ser eu. Esse silêncio coletivo criou uma falsa impressão de consenso. O viés de confirmação atuou em escala máxima, onde cada sinal positivo era supervalorizado e cada bandeira vermelha era convenientemente ignorada, moldando uma cultura organizacional temporária, mas fatal, de concordância forçada. Onde estava Maquiavel em tudo isso? Ele estaria gritando em seu túmulo. Um príncipe, um líder. Segundo ele, precisa desesperadamente da verdade, por mais amarga que seja. Ele insiste que um governante sábio deve escolher conselheiros prudentes e dar a eles, e somente a eles, a liberdade de falar a verdade, mas apenas sobre o que lhes for perguntado. A equipe de Kennedy fez o oposto. Eles criaram um ambiente onde o feedback honesto era implicitamente punido com o isolamento. A gestão de equipes falhou miseravelmente ao não designar um advogado do diabo, oficial. Alguém cuja função seria justamente a de atacar o plano e encontrar suas fraquezas. A autocrítica não era apenas individualmente ausente. Ela foi banida do processo coletivo de decisão. E o preço dessa ausência estava prestes a ser pago com vidas humanas. O resultado? Um desastre completo. A invasão foi esmagada em menos de 3 dias, causando uma humilhação internacional para os Estados Unidos e fortalecendo a posição de Fidel Castro. O caso da Baía dos Porcos é a prova sangrenta e definitiva de que um ambiente que valoriza mais a concordância do que a verdade não leva apenas a erros. Ele gera catástrofes com consequências reais e devastadoras. Essa história terrível serve como um alerta para a prevenção de erros estratégicos em qualquer escala, de uma nação a uma pequena empresa. A maior vulnerabilidade do líder não é um inimigo externo, mas a ilusão criada pelo eco de sua própria voz. E isso nos deixa com uma pergunta absurdamente desconfortável. Se nem os mais brilhantes estão imunes ao pensamento de grupo, como nós, meros mortais, podemos nos proteger? Existe um antídoto para esse veneno? Então, qual é a saída? Se a nossa mente nos prega peças e os grupos nos empurram para o abismo do consenso, o que nos resta? A solução, por mais estranha e contraintuitiva que pareça, é parar de fugir da dor e começar a correr ativamente em direção ao desconforto. É tomar a decisão consciente de trocar o seu fã-clube por um conselho de advogados do diabo. Um líder que tem sua força ancorada na realidade e não no ego. Não precisa de um eco para se sentir seguro. Ele precisa de um sonar de alta precisão que seja capaz de detectar os icebergs escondidos sob a superfície. A mais alta prova de inteligência emocional e de uma liderança madura é justamente essa. A coragem de ouvir o que você não quer ouvir. É criar uma cultura organizacional, onde a pergunta mais importante não é quem concorda comigo, mas sim o que eu não estou enxergando aqui. Sejamos brutalmente honestos. A bajulação é um vício. Ela oferece uma dose rápida e barata de validação que alimenta o narcisismo e, ao mesmo tempo, atrofia o músculo mais importante de um líder: a capacidade de autocrítica. O antídoto, portanto, precisa ser um tratamento de choque. Pense nisso como ir à academia. Ninguém gosta da dor do músculo queimando na última repetição, mas todo mundo sabe que é ali que o crescimento acontece. A crítica construtiva é o peso que você levanta. Cada feedback honesto, cada apontamento de falha, é um exercício que te fortalece e te prepara para os desafios reais. A prevenção de erros estratégicos não é um evento. É um treino diário de humildade e abertura. Um líder que se recusa a passar por esse desconforto é como um atleta que só treina com pesos de isopor. A aparência pode até enganar, mas ele não aguenta o primeiro embate de verdade.
Mas como se faz isso na prática? Começa com um ato de poder supremo do líder: demonstrar vulnerabilidade. É o líder quem precisa dar o primeiro passo, criando um ambiente de altíssima segurança psicológica. Ele precisa não apenas tolerar a divergência, mas celebrá-la. Recompensar publicamente quem trouxe a má notícia, quem teve a coragem de desafiar o consenso. Essa é a aplicação moderna e mais sofisticada do Conselho de Maquiavel. Um príncipe sábio não apenas ouve a verdade, ele cria uma estrutura que a force a vir à tona. É uma revolução na gestão de equipes, onde a lealdade é medida não pela concordância, mas pela coragem de proteger o líder de seus próprios pontos cegos. A tomada de decisão se transforma de um monólogo para um diálogo robusto, rico e, acima de tudo, conectado com a realidade. No fim das contas, a escolha é sua, e ela é mais simples do que parece. De um lado, você tem o caminho do conforto ilusório, do ego inflado pela bajulação, que quase sempre termina em uma catástrofe que ninguém teve a coragem de prever. Do outro, você tem o caminho do desconforto produtivo, da dor temporária de uma verdade dita por um aliado, que constrói resiliência, força e sabedoria. A psicologia do poder nos ensina que a maior vulnerabilidade do líder não é admitir que não sabe de tudo, mas sim acreditar na perigosa fantasia de que sabe. A pergunta que fica, e que você deve se fazer todos os dias, é: você prefere a tranquilidade da mentira que te levará ao fracasso ou a inquietação da verdade que te levará ao sucesso? Nossa jornada hoje foi intensa. Começamos com um simples e humano desejo por um biscoito, um afago no ego. E descobrimos como essa necessidade pode se transformar numa armadilha mortal. Nós vimos como nossa própria mente, através do viés de confirmação, nos empurra para uma câmara de eco. Testemunhamos como o pensamento de grupo levou homens brilhantes a uma catástrofe histórica. E finalmente encontramos o antídoto nos conselhos atemporais de Maquiavel: a coragem de buscar ativamente o desconforto e a sabedoria de valorizar a crítica construtiva acima da bajulação. Entender essa dinâmica é fundamental não apenas para a liderança, mas para qualquer pessoa que queira navegar a vida com clareza, força e autenticidade. A verdade é que construir uma mente invencível é um trabalho diário. É a decisão consciente de trocar a segurança da mentira confortável pela força que só a realidade nua e crua pode te dar. Se esse vídeo te agradou e te fez enxergar suas relações por um novo ângulo, deixe seu like agora. É o seu feedback honesto, para que eu saiba que estamos no caminho certo. Para selar o nosso compromisso com essa busca pela verdade, quero que você reforce a principal lição de hoje. Deixe nos comentários a seguinte frase: meu escudo é a crítica construtiva. Vamos inundar os comentários com essa mentalidade, criando uma comunidade de pessoas que não têm medo da verdade. Pense agora em alguém. Um amigo, um sócio, um líder que você admira. Alguém que está construindo algo importante e que precisa entender esse conceito. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode estar entregando a ela a ferramenta que faltava para evitar um erro estratégico. Por fim, a nossa exploração da psicologia do poder e do desenvolvimento pessoal está apenas começando. Você gostaria de saber mais sobre como usar a inteligência emocional para se proteger de manipuladores ou como tomar decisões sob alta pressão? Inscreva-se agora no canal Mentalmente Invencível e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Lembre-se, a coragem de ser contestado é o que diferencia os bons dos extraordinários. Até a próxima!